Ao lado do analista político Vinícius de Carvalho para repercutirmos os desdobramentos da quinta fase da Operação Ararat. Caso queira fazer o seu questionamento, ou até mesmo emitir a sua opinião a respeito do assunto, mande agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente repercute aqui também no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, Vinícius, mais uma vez pela presença do RDTV. Obrigado a você, Thalita, os colegas aqui do estúdio, também os espectadores do RDTV. Vinícius, vamos por etapas, né? Já que a Operação Ararat está na quinta fase, a gente também vai falar dos desdobramentos por etapas. Prisão primeiro do deputado José Riva, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Quais são os respingos que isso pode acarretar dentro do Legislativo Estadual? Bom, vamos lembrar que o Riva hoje é uma das grandes lideranças, né, em nível estadual, é presidente de fato praticamente do PSD, né, e estamos num momento aí de definição de candidaturas, né, então essa prisão dele acaba retirando-o do cenário, né, porque ele ainda vinha cogitando a possibilidade de ser candidato a governador, vinha articulando isso nos bastidores, quer dizer, com a situação do João Manuel, que já o fragilizou, né, de forma indireta, e agora, né, ele fica bastante frágil, né, e atinge o Chico Daltro também. E na Assembleia também, porque sabemos que historicamente ele tem sido um dos grandes financiadores de campanha, né? Então ele tinha a cada eleição ele montava uma boa bancada sempre na Assembleia para poder se manter, né? Então isso deve acabar atingindo também essa operação, né? As pré-candidaturas, candidaturas daqueles que pretendem se reeleger, por exemplo, que são apoiados por essa liderança política, que é inegável a liderança política que o Riva exerce. Isso, é verdade. Acaba atingindo, quer dizer, essas pessoas vão ter que buscar outras fontes de financiamento ou vão ficar numa posição desfavorável, né? Passando de Assembleia Legislativa, acredita que ele deve ficar preso por muito tempo? Ou já entra, lógico, a assessoria jurídica já entrou com recurso? A prisão dele, né, como muita gente está comentando, a prisão dele já é algo sui generis, único, né? Então ele deve ficar pouco tempo, porque deve vir algum habeas corpus, né? Enfim, tem residência fixa, aqueles requisitos que o Código de Processo Penal estabelece para prisão preventiva, né? Eles vão tentar derrubar e devem responder em liberdade. Foi mais alguns dias, como aconteceu com o João Manuel, né? Alguns dias ele deve receber um HC, um habeas corpus, e responder em liberdade. Passando da questão da Assembleia Legislativa, vamos para o governo do Estado agora. Primeiro falando também da prisão do Éder de Moraes, que é ex-secretário de Fazenda, ex-secretário-chefe da Casa Civil e ex-secretário da Secopa e diretor-presidente da AGECOPA também, né? Verdade. Chegou a compor agora a gestão Silval, inclusive representando o alto escalão em Brasília. É verdade. Éder de Moraes é considerado um dos braços direitos do ex-governador Blairo Maggi, do PR, e pelo trânsito aí na questão financeira do Estado, tinha acesso a muitos documentos. É verdade. O que isso representa para o governo do Estado, para a situação? Então, o Riva é um dos grandes financiadores e o Éder é o outro, né, dos grandes financiadores de campanha. Então, acaba atingindo também esse coração financeiro do processo político aqui do Estado, né? E alguém que, como você relatou, vinha, né, de cargos importantes, né, era muito ligado, então acaba atingindo isso aí também de forma bastante frontal. E ele vinha se posicionando como candidato também. Vamos lembrar isso, né, a deputado estadual. Se filiou, acho que o PMDB, que ele está afiliado, vinha com um programa de mídia, né, que hoje a mídia é o palanque eletrônico, né, como se sabe. Presidente do misto, então muito próximo do misto, tentando buscar essa torcida. Alguns falavam que ele poderia ter uma votação muito grande, né, pela condição financeira, então atinge também, quer dizer, acaba alinhando isso também. Também deve conseguir um habeas corpus tão logo. Sim. Haja brecha. É muito provável. Da legislação. Falando em governo Silval agora, Vinícius, o governador Silval teve um pedido de busca e apreensão no apartamento, no gabinete, no Palácio Paiaguás. Foi encontrado uma arma com registro atrasado, né, estava de 2009, por isso ele pagou uma fiança e foi solto. No entanto, ver o governador do estado na sede da Polícia Federal prestando esclarecimentos causa danos à imagem dele. Não, isso é verdade, embora tenha sido de forma indireta, né, como você falou, foi pela questão do porte de armas, tá, mas é realmente algo único, né? Você vê um ex-presidente da Assembleia sendo levado de jatinho, tá, um governador prestando depoimento assim, realmente é algo que causa estranheza, né? E como que o governador deve lidar com essa situação, uma vez que a gente está em ano eleitoral e vem aí um candidato de situação? Lógico que deve usar essa situação para bater na situação. Como resolver isso? Isso fragiliza bastante o governador Silval, no que estamos no momento de definição de candidaturas, estamos caminhando para a reta final, né? Estamos aí, hoje é 23 de maio já, quer dizer, temos aí 40 dias para a data final das convenções, que é 30/6, né? Então, fragiliza o Silval e detalhe, chega no PMDB também, viu? Porque o governador Silval é muito ligado à cúpula do PMDB por causa do Bezerra.
no deputado federal Bezerra. Em nível nacional. Em nível nacional. Então, Renan Calheiros, Waldir Raupp, Sarney, Romero Jucá, essa cúpula do PMDB em nível nacional. E não se esqueça que lá em Brasília eles estão negociando também. O PMDB hoje tem um vice-presidente, que é o Michel Temer, né, mas está cogitando de sair da vice-presidência. Vários diretórios estaduais estão sinalizando apoio ao senador Aécio Neves, na eleição a presidente, e o Eduardo Campos. Então, no momento que está em negociação lá, isso acaba fragiliza o PMDB numa mesa de negociação e fortalece o PT. Vira mais um argumento para o PMDB sair da base aliada. Não, eu acho que é mais um argumento para o PT mantê-lo na base aliada. É mais uma moeda de negociação na mesa com o PMDB. Vamos falar também de Tribunal de Contas. Entre as denúncias colocadas na investigação da Operação Ararate envolve o conselheiro Sérgio Ricardo, o conselheiro aposentado Alencar Soares. Falou-se inclusive a ex-esposa do Júnior Mendonça, aqui em entrevista ao RDTV, Sim. Chegou a citar inclusive o conselheiro Domingos Neto. A imagem do Tribunal de Contas, junto à opinião popular, já não é das melhores frente à indicação política dos conselheiros, né? O executivo ou o legislativo quem indicam. Diante dessas denúncias envolvendo cargos e vagas no Tribunal de Contas, como conseguir resgatar ou tentar resgatar a credibilidade da Corte de Controle? O próprio conselheiro Waldir Teis, parece ontem, né, falou que é igual folclore, né? É igual mula sem cabeça, que todo mundo diz que... Saci, né? Desculpa, é um personagem folclórico, não estava lembrando. Que todo mundo diz que existe, mas ninguém nunca viu, né? Essas denúncias já circulam informalmente há muito tempo, né, de eventual compra de vagas, né, para conselheiro. O próprio Éder, um tempo atrás, acho que saiu no Circuito Mato Grosso, se eu não me engano, aquele jornal, né, tabloide que circula. Que a vaga do Alencar Soares teria sido disputada também pelo Éder. Exatamente, e deu um valor de 12 milhões até na época, que seria o custo de uma vaga e tal. A questão essa denúncia ela pode proporcionar a abertura de um inquérito civil pelo Ministério Público, enfim, para tentar criar algum tipo de processo e documentar uma situação como essa, né, para ver se pode evoluir para alguma ação judicial de fato. O governo federal chegou a repudiar a ação da Polícia Federal, falando que tinha assim, um cunho político, tipo uma retaliação às reivindicações que a Polícia Federal já vem fazendo há algum tempo junto ao governo federal. Lembro que na visita da Dilma aqui a Cuiabá, um representante da Polícia Federal em Mato Grosso chegou a falar para mim em entrevista que a Polícia Federal estava sendo usada para política de governo e não de Estado. A posição do governo federal para retaliar a situação da Polícia Federal hoje é uma alternativa, uma tentativa de mudar o foco? Porque isso que ele falou é verdade, né? Isso especialmente no governo passado, no governo Lula, a polícia Federal virou uma polícia política, né? Ela foi muito politizada, virou alguns falam que até uma Gestapo, uma KGB, alguma coisa assim, né? Foi muito politizada, sendo pautada às vezes muito mais pela Casa Civil do que pelos delegados, pelos inquéritos, né? Então isso é um perigo de fato. Agora, não creio, porque a Polícia Federal não faz nada sozinha, né? Vamos relembrar, estamos numa democracia, então, para uma operação como essa, tem envolvimento do Ministério Público Federal, no caso, da Procuradoria da República e do Judiciário. Mandados de busca e apreensão são expedidos pelo Judiciário. Então, o delegado trabalha em consonância com o Procurador da República e eles pedem ao juiz um mandado de busca e apreensão dentro de um inquérito, dentro de um processo que está estabelecido. Então, eu não sei, num embate, né, há sempre um jogo de informação e contra-informação. As pessoas querem desviar foco, né, não, é você, é ele e tal. Então, os sinais estão muito confusos nessa operação, né, ainda não tá, as coisas não estão muito claras. Como eu tinha comentado com você, como se fosse uma bolsa de valores, que cada um tem sua cotação. Alguns subiram, outros desceram mais do que outros. Tal. Uns desceram mais do que outros. Né? Mas eu vejo com ressalvas que tenha sido uma retaliação da Polícia Federal a essa operação. Homero pergunta por meio do chat, Vinícius, no contexto histórico de Mato Grosso, como o senhor classificaria essa crise e como isso afeta o surgimento de novas lideranças no Estado? Veja bem, até a série de artigos que eu estou escrevendo aqui no RD News, já há 3 semanas, Volatilidade Eleitoral, vem abordando isso, que é a eleição mais incerta de todos os tempos. Estamos aí, como eu falei, 40 dias do final da data das convenções e não há nenhuma candidatura definida. Né? A grande candidatura é uma não candidatura, por enquanto, que é do senador Blairo Maggi, uma coisa sui generis, né? E do outro lado, um candidato com 40% de intenção de votos, que é o senador Pedro Táxi, e se pegar só os votos válidos, se eu fiz esse cálculo, dá cerca de 70%, e um candidato que está com dificuldade de montar uma coligação. Ora um, ora outro, não consegue consolidar. Só tem PDT, que é o próprio partido dele, e mesmo assim,
paira incerteza, porque o PDT nacional é base da Dilma, na última hora, pode retirar, apoio, tá, enfim, e o PSB do Blayro. O restante, vai, não vai, democrata sai, vem PR, enfim, está tudo muito indefinido. Então é esse processo de renovação que está muito confuso, muito diluído, né, aqui no Estado. Difícil, então, dificulta-se esse surgimento de novas lideranças, respondendo à pergunta do Homero. Favorece, por um lado, né, que, por exemplo, nos artigos eu venho apontando isso, né, hoje nós temos cerca de 20 nomes que estão na mesa, né, circulando, que eu chamei de escravos de Jó, né, que tá todo mundo colocando as peças na mesa e brincando, né, 20 nomes. Desses 20 nomes, a grande maioria nunca disputou uma eleição majoritária estadual. Alguns já disputaram municipal, como Fayad, como Lúdio, agora Julier, Carlos Fávaro, outros nunca disputaram. Então tem havido um processo de renovação. A questão é se está indo para o lado adequado ou não, o perfil dessas pessoas. Só ligados ao agronegócio, eu identifiquei 7 a 8 desses 20 nomes. Rui Prado, Carlos Fávaro, Ricardo Ferrarinha, era a imagem, o próprio Blayro. Muitos ligados ao agronegócio. Exatamente. Camila pergunta por meio do chat, Vinícius, gostaria de saber de ti, a partir de agora, como fica a questão do táxi, Jaime Campos e o próprio Riva. Ele está morto politicamente, ela pergunta? Não, morto não, porque para a eleição majoritária estadual ele sempre teve muita dificuldade, né? Porque a base do Riva é mais do interior, sobretudo a região noroeste do estado ali, né? Juína, Juara, a Grande Cáceres, Araguaia, mas ele é muito mais interiorizado. Ele sempre teve dificuldade de entrar nos grandes colégios eleitorais. Baixada Cuiabá. Aqui da região sul, Cuiabá, Vazante e Rondonópolis. Esses três aí vão te dar 40% aí do colégio eleitoral do estado. São os 3 maiores colégios eleitorais do estado. Isso, até a questão do João Manuel foi uma tentativa dele de produzir uma liderança do grupo dele em Cuiabá, né? Lá em Rondonópolis já tentou com outros nomes, enfim. Então, politicamente não. Por exemplo, a filha dele deve vir candidata, Janaína Riva, e deve ser muito bem votada. Talvez não faça os 93 mil votos que ele fez na última eleição, mas deve ter uma votação próxima disso, porque lá o eleitor do interior não se importa tanto com isso. Eles se consideram abandonados e eles valorizam muito quem os ajuda, da forma como ele faz. Então, morto politicamente não. Agora, para eleições majoritárias, realmente cria um teto, né? Cria um limitador. Questão do Jaime Campos. Falei agora há pouco que a ex-esposa do Júnior Mendonça, a Karina Nogueira, chegou de citar o nome do Jaime Campos como uma das pessoas que fomentariam a questão do dinheiro, do enriquecimento do ex-marido. E ele é um dos pré-candidatos ao Senado, ou até mesmo ao governo, chegou a ser cogitado. Como que fica a situação dele? Então, pega todo mundo, né? Porque, por exemplo, no caso do senador pelo táxi, chega de duas formas. Né? Chega por esse Fernando Mendonça, Júnior Mendonça, né? Que foi um dos financiadores de campanha, e chega pelo Mauro Mendes, né? E no caso do Jaime também. Então, como eu falei, é um grande realinhamento, nós temos que olhar direitinho para ver quem que está favorecido e quem que não está favorecido nesse cenário. Mas atinge o senador Jaime também. Camila pergunta também, por que não intimaram o Blayro Maggi? Ele conseguiu a decisão do Judiciário Federal de que ele não precisaria fazer o cumprimento do mandato de busca e apreensão, nem na casa, nem nas empresas, e nem no gabinete. Acredita que houve uma influência política do Blayro nessa questão? Precisa ver a questão estritamente jurídica, né, do inquérito, do processo, quais são os requisitos, né, que se foi pedido pelo Ministério Público, se não foi, enfim, esses detalhes técnicos eu não conheço. Agora, sabemos que tanto o Ministério Público, quanto o Judiciário, quanto a Polícia Federal vêm sendo muito politizados. Pode ter havido algum tipo de proteção política? Pode. Não tem como negar, porque, como eu te falei, eu considero o senador Blayro Maggi o grande favorecido. Muita gente acha que, não, pelo táxi, o grande favorecido dessa operação toda, porque ética, corrupção, favorece e tal. Só que ele está atingido, ele está, de forma indireta, ele está atingido. Por causa do Mauro Mendes. Mas por que o Blayro, então, conseguiria se destacar nessa bolsa de valores, com menos prejuízos à imagem? Então, primeiro porque ele foi pouco atingido, eu acho, relativamente. Para quem foi ex-governador nesse período todo, enfim, ele foi pouco implicado nessa operação toda. E segundo que se essas formas de financiamento das últimas campanhas, né, centradas em Riva e Éder, se elas forem fragilizadas para essa campanha agora, favorece quem é mais capitalizado. E aí o setor do agronegócio ganha mais peso ainda, que é um setor muito capitalizado. Então esses nomes que eu mencionei antes, que são ligados ao agronegócio, liderados pelo senador Blayro Maggi, eles ganham um peso muito grande nesse cenário. Então eu acho que na cotação ele foi um dos maiores favorecidos, assim como o Lúdio, por exemplo. Alguém que não está sendo citado em momento algum, e o próprio Fayad. Quer dizer, dentro do PMDB, a gente está vendo um embate entre Fayad e Julier, até por uma vaga majoritária, talvez, Senado ou vice, enfim, acaba favorecendo o Fayad, né? A dupla Lúdio e Fayad, que foi muito forte aqui em Cuiabá, né? Poderia subir para vice, governador e Senado, né? Um e outro.
e tira os dois da eleição da prefeitura também e favorece o Mauro, né? Quer dizer, ele não teria que enfrentar esses dois em 2016 numa eventual reeleição. O Lúdio, nos fale um pouquinho esse desdobramento melhor pelo favorecimento do nome dele. Por quê? Ele está no PT hoje, que também faz frente junto com o PMDB, mas não haveria respingos na imagem dele? Não. Por enquanto, até pelo que eu pude acompanhar, nada atingiu. Ele é um nome relativamente novo, né? Que só disputou uma grande campanha, né? Que foi a de prefeito de Cuiabá na última eleição, então ele não foi atingido. Então, não ser atingido, quando todo mundo cai e você fica parado, você subiu relativamente, né? Então, eu acho que o nome dele acaba sendo muito favorecido na disputa interna do PT, porque existe uma disputa interna do PT, alguns não querem que ele seja candidato, alguns querem compor, etc., né? Enfim, e dentro do PT e no conjunto das forças políticas Julié, como ex-juiz federal, tem algum respingo na pré-candidatura dele? Na primeira fase da operação teve bastante, né? E eu acho que ainda atinge também. Então, talvez acabe empurrando para uma disputa proporcional, enfim. Eu acho que na disputa direta acaba favorecendo mais o Fayad, né? Claro, não tem nada definido, né? Mas o Fayad acaba sendo mais favorecido. Manuela, por meio do chat, fala que políticos listados na planilha do Éder também são da região sul, inclusive o prefeito de Rondonópolis, Sim. Percival Muniz. Politicamente, o fato influencia também o interior do estado? Como o interior deve votar nessas eleições majoritárias? Também, pega todo mundo, mas, como eu falei, não pega o agronegócio. Você não está vendo Piveta nessa lista, não está vendo os outros nomes. Então, acaba atingindo lá também, porque o Percival é sempre um grande articulador e hoje está muito mais próximo da candidatura do senador Pedro Taques, né? E dessa possibilidade de se construir uma terceira via, algo que vem se conversando muito nos bastidores, né? Juntar PSD, Democratas, PTB, talvez até o PPS e outros partidos, e criar uma terceira via aí. Fala-se do Jaime Campos até o governador. E o Percival está conversando muito nos bastidores, né? Então, fragiliza muito essa alternativa também. José Antônio pergunta se o senhor acredita que o Carlos Bezerra pode voltar ao governo. Em meio a essa crise envolvendo nomes do PMDB, acredita que ele se doaria a ser candidato a governo? Eu acho muito difícil, acho que pelo contrário, acho que enfraquece o Bezerra. Porque como pega esses nomes mais antigos, quer dizer, a tendência era no processo eleitoral, o Bezerra tem um peso muito grande, né? E até indicando a Teté, por exemplo, a esposa dele que é deputada estadual, para uma vaga majoritária, ou Tribunal de Contas, enfim, como se cogita nos bastidores. Eu acho que esse contexto todo dessa operação, ela favorece nomes novos. Por isso que Lúdio e Fayad acabam despontando como dois nomes novos que nunca tiveram um grande envolvimento e podem se destacar. Então, dentro do PMDB, eu vejo que o Bezerra perde poder. Porque foi aquilo que eu falei, se o Val Bezerra é cúpula do PMDB nacional. Esse circuito ficou muito enfraquecido. Certo. Vinícius, para encerrar nosso bate-papo, provavelmente a Operação Ararat não deve parar na quinta fase. Envolvendo o nome de mais autoridades, mais políticos. A gente está num ano eleitoral. A campanha política é feita por patrocínio, por empréstimos, por financiamento de campanha. Como que deve se dar esse cenário para as eleições desse ano após a Operação Ararat? Então, como eu falei, favorece muito quem já é mais capitalizado, no caso da área empresarial, especialmente do agronegócio, ou quem receber recursos de fora, né? Eventualmente alguma candidatura presidencial, né? Do senador Aécio, do Eduardo Campos, ou até da Dilma, de querer capitalizar um candidato X ou Y com outras fontes, né, financeiras, acaba sendo favorecido também. Então eu vejo que sempre que você muda a regra, porque havia uma regra posta de financiadores de campanha, etc. Sempre que você muda a regra perto da eleição, favorece quem está na frente. Favorece quem já tem uma posição mais consolidada. Porque o espaço que a oposição tem, digamos assim, é durante a campanha. É a hora eleitoral, são os debates, entendeu? O espaço na imprensa um pouco maior. Sempre que na última hora, não, vamos mudar a regra do jogo, favorece quem já está no comando do jogo, eu acho. Por isso que eu entendo que o senador Blairo Maggi, sendo ou não candidato, né, hoje ele se declara não candidato, mas ele acaba sendo o grande favorecido dessa operação. Para encerrar nosso bate-papo, para prestigiar a pergunta da Camila, Sim. Ela pergunta se essa ação toda, de repente, não vai fortalecer ainda mais esse chamado grupão contra o táxi. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, como eu falei, uma leitura mais apressada levaria a entender que o senador Pedro Taques é o favorecido, mas tem pessoas diretamente ligadas a ele, como é o caso do Mauro Mendes e do Fernando Mendonça, do Júnior Mendonça, e também o Jaime Campos, né, que vem sendo cogitado como um possível senador na chapa do Pedro Taques, também fica fragilizado. Então, eu acho que sim, eu acho que favorece o senador Blairo Maggi e esse grupo governista, né? Tá certo, Vinícius. A gente agradece sua participação, essa análise, para tentar repercutir a quinta fase da Operação Ararat.
Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima.